Eu vou falar agora com o Dr. César Minelli. Vocês sabem que ele, todos conhecem, é um grande médico, neurologista, né? Aqui na nossa comunidade e na região inteira, todos conhecem também, porque para cá vem à procura dos seus serviços. É que o hospital acaba de celebrar um convênio com o município, cujo objetivo é repassar um valor anual que é para custear despesas com a administração da cetamina para pacientes da rede pública municipal. E por que este medicamento particularmente? Sempre que se fala em despesa com medicamentos, a gente pensa numa enormidade de marcas e nomes e tudo mais, não é? Por que desta vez toda a atenção está nesta medicação, cetamina? Para que ela serve? Por que razão houve a necessidade de, excepcionalmente, ter uma verba só para um nome, só para um medicamento? Ele próprio vai explicar melhor para a gente. Bom dia, doutor César Minelli. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes da TVM. Eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui dando explicações sobre assuntos médicos. A cetamina é um medicamento que ele é usado já há muito tempo, já como um anestésico, anestesia geral, usado também para intubação, para o paciente precisa ficar intubado em UTI. E foi descoberto, observado já há vários anos, que ela atua muito bem para pacientes com depressão refratária ao tratamento, resistente ao tratamento. Principalmente pacientes que têm ideação suicida. Aquele paciente que já tem uma depressão grave há muito tempo e começa a ter aqueles pensamentos de morte, né? Vontade de se matar, vontade de morrer, ou já tem um planejamento para se matar. E esse medicamento já está sendo observado, já está sendo usado em vários hospitais no Brasil e no mundo, e ele tem a capacidade de reduzir essa vontade da pessoa se matar, reduzir essa ideação suicida. Então, ele já está sendo usado aqui no nosso hospital há alguns meses pelo Dr. Igor, né, por alguns outros psiquiatras também, e eu conversei com alguns pacientes, conversei com o Dr. Igor também, e a redução da vontade de se matar, ela é muito intensa. Aí nós fizemos uma revisão da literatura médica para ver se existia um fundamento para isso daí, né? E realmente tem 4 diretrizes, né, que são compêndios de trabalhos para esse fim, mostrando recomendando o uso da cetamina para pacientes com depressão resistente e que tem que está com ideação suicida. Aí nós conversamos inicialmente com o CAPES, né, os coordenadores do CAPES 2, da rede pública do município. Conversamos com o Faro, da Secretaria da Saúde. O Dr. Paulo Bernardes, vereador, ele organizou uma reunião com o Faro, com o promotor Kleber, com o William, da Prefeitura, e nós elaboramos um fluxo, né, para ser encaminhado ser um projeto de lei para que isso pudesse estar acessível aos pacientes da rede pública, né? E graças à sensibilidade de todas essas pessoas citadas, né, nós conseguimos estabelecer um fluxo de usar esses medicamentos para estender mais esse medicamento aos usuários da rede pública que preencham critérios de depressão resistente ao tratamento com ideação suicida. E esse projeto foi encaminhado para a Prefeitura, acredito que tem uma grande chance de ser aprovado pelo prefeito, né? Dr. Paulo Bernardes fez um trabalho muito bom para agilizar isso daí, porque nós estamos numa emergência, né? Nós temos cada vez mais pacientes apresentando tentativas de suicídio no nosso hospital. Aliás, essa é uma tendência mundial, né, no Brasil, e tem taxas de aumento de suicídio no Brasil. Só para lembrar que entre jovens, né, da população de 18 a 29 anos, a segunda causa de morte é o suicídio. Então, é uma epidemia que nós estamos vivendo atualmente. Então, a gente precisaria de uma agilidade nesse processo para dispor esse medicamento para os pacientes da rede pública. Muito bem. Vamos continuar nesse assunto cetamina, mas só me permita essa pergunta, que não é exatamente a atribuição sua e nem era um assunto exatamente da sua entrevista, mas é que eu me lembrei agora, e como o senhor atua nesse setor da saúde, talvez
tenha ouvido falar mais a respeito, porque eu só ouvi falar em janeiro, e foram palavras do próprio governador Tarcísio, que adotaria a distribuição do canabidiol na rede pública. Depois disso, não se falou mais a respeito. O senhor soube se o governo do estado chegou mesmo a fazer isso, como prometeu o Tarcísio em janeiro? Não, esse processo está em andamento. Eu acho que já está disponível na rede pública esse medicamento. E a questão é que o canabidiol ele tem uma restrição muito bem mais restrita do que está sendo propagado na mídia e por pessoas leigas, né? A única indicação do canabidiol aprovada, né, com suporte na literatura médica, é para pacientes com epilepsia de difícil controle, principalmente pacientes crianças, né? Com a síndrome de Dravet, de Lennox-Gastaut. Essas pacientes têm indicação formalizada na literatura. O resto, para paciente com Parkinson, com demência, com outras situações, não tem embasamento na literatura para isso. Porque depois disso, sabe-se realmente da eficácia, nesse caso de epilepsia, mas daí muitos começaram a achar que o remédio era como se fosse um ora pro nobis. De repente, o ora pro nobis resolve tudo na vida das pessoas e começa aquele falatório para qualquer coisa, então ora pro nobis. E aí, quando se falou do canabidiol, vamos lembrar que o canabidiol deriva da maconha, mas, claro, não é a parte alucinógena da planta, né, não confundir, é a parte, digamos, medicamentosa e que para a epilepsia realmente tem dado muito certo, tanto que o Estado anunciou que vai disponibilizar para essa finalidade até mesmo na rede pública, segundo afirmou o governador Tarcísio. Muito bem. Voltando à cetamina. A cetamina e a essas situações todas lamentáveis de suicídios e tentativas também, doutor, a gente que é leigo ficou com a impressão nítida de que tudo se acentuou depois da pandemia. Mas, mesmo antes, já havia uma tendência para aumentos de casos? O senhor que atende diariamente seus pacientes? Existia uma tendência de aumento ao longo dos anos, né? Antes da pandemia, e aumentou depois da pandemia os casos de distúrbio de humor, transtorno de ansiedade, aumentaram muito depois da pandemia, mas mesmo agora que recrudesceu os números da Covid, né, a gente continua observando ainda uma tendência de alta, né, não só de tentativa, mas de suicídio. Segunda-feira agora, nessa segunda-feira, um jovem de 23 anos se suicidou em Dobrada, né? Então, a gente tem uma tendência crescente desses números e a gente tem uma oportunidade de tentar reduzir isso daí, justamente quando a pessoa, um grande número de pessoas, antes de elas cometerem o ato de se suicidar, elas demonstram uma vontade de fazer isso, que a gente chama de ideação suicida. Então, nós temos uma oportunidade, ao identificar a presença da ideação suicida, entrar com esse remédio com acetamina, que você reduz a chance da pessoa cometer suicídios. Daí é o que está sendo mostrado nos trabalhos. Essa medicação é uma medicação relativamente barata, tá? Vai ter o seu custo de administração. É uma medicação que precisa ser feita em ambiente hospitalar, por isso que envolve todo um custo que a gente solicitou isso daí para a prefeitura. E é uma medicação que, quando ela é infundida em ambiente hospitalar, pelo fato dela poder causar aumento da pressão arterial, náusea, vômitos durante a sua infusão, tem um processo chamado de dissociação, né, que a pessoa percebe o mundo de uma maneira diferente, só durante a infusão disso daí, ela precisa ser aplicada em ambiente hospitalar e, de acordo com o nosso fluxo, isso daí vai ser aplicado no pronto-socorro, né, com a supervisão de um médico, de toda a equipe de saúde. Então, isso já está sendo aplicado no hospital, para pacientes da rede privada, né? Quando os pacientes da rede pública interna, numa urgência, como a tentativa de suicídio, a equipe nossa de psiquiatria, liderada pelo Dr. Igor, já está aplicando isso daí. A nossa intenção era de começar a aplicar esse medicamento antes que a pessoa
cometesse esse ato, né, ou a tentativa de suicídio, porque algumas vezes, infelizmente, ela consegue se suicidar. Então, se a intenção é identificando os pacientes com depressão resistente, ou seja, que esse paciente já está no segundo tratamento, não está melhorando o sintoma de depressão e formula ideias de autoextermínio, de tentativa de vontade de se matar, dar cabo da própria vida, né? Aí teria oportunidade, identificando esses pacientes, eles vão ser encaminhados para o pronto-socorro para receber esse medicamento e continuar o tratamento no CAPS. Importante eu dizer o seguinte, a cetamina não é a bala de prata que vai resolver todos os problemas. O paciente tem que continuar com o seu tratamento com psicoterapia, com psicólogo, né, com acompanhamento e suporte familiar, com atividade física. A cetamina é mais um medicamento adjuvante, né, para coibir, para diminuir essa tendência que os pacientes têm de tentar se matar. Mas é nítido que houve um aumento, então, depois da pandemia. De alguma maneira, ainda que não seja todo esse universo seja derivado da pandemia, mas que houve um aumento nos números, o senhor acha? Não há dúvida que houve um aumento de depressão e de ansiedade, tá? De casos de tentativa de suicídio, nós estamos vendo daqui no nosso hospital, mas a gente precisaria disso daí como um todo, né? Sim. Mas que aumentou depressão e ansiedade, não tem dúvida que aumentou. Impressionante, né? Impressionante. Ficamos aqui, às vezes, tentando entender, né, por que é que isso se deu. Vamos imaginar alguma circunstância, como, por exemplo, esta vida em que nós vivemos hoje em dia, de consumismo, a vida moderna, enfim. Há quem diga que isso coloca muita gente num estado de desinteresse diante de tantas oportunidades. Há outros profissionais de comportamento que dizem, olha, quando você tem 2 ou 3 alternativas, a vida fica mais fácil, mas quando ela te dá 200 alternativas, você se perde no meio delas. Enfim, cada um tem aí uma tese. A vida moderna pode ser uma razão difícil entender. Cada caso é um caso, mas há às vezes um predomínio. Naquilo que o senhor atende, a gente percebe que como razão que tira o sentido desta vida aí, qual é? Deu para perceber isso já no seu dia a dia, doutor César, com a experiência que o senhor tem? Então, assim, eu acredito que as causas sejam multifatoriais, né, que estão levando a esse aumento, né? No meu dia a dia, só deixar claro assim, eu sou neurologista, claro, né? Claro. Alguns casos de depressão, quando eu pego, né, quando a gente vê ideação suicídio, eu encaminho isso daí para os psiquiatras da cidade. O que me motivou a levar em frente esse projeto, porque realmente, eu passo todo dia no pronto-socorro, a gente vê que está muito frequente esses casos, né? E muita gente jovem, por motivos bobos, né? A gente viu adolescente aí, eles fizeram um grupo, né, de adolescentes para ver quem que ia fazer ou não, né? Uma coisa, um desprezo total pela vida. E, às vezes, mesmo pacientes, mesmo pessoas que nunca tinham ainda se manifestado essa vontade de autoextermínio. Então, a gente, quando eu vi isso daí, eu vi que essa medicação já estava sendo feita no hospital, e conversando com os pacientes, eles observaram uma nítida melhora, né? Foi que motivou a gente fazer esse projeto, né? Aliado com a experiência dos psiquiatras que já estão fazendo essa medicação e estão observar o melhor importante. E o próprio relato dos pacientes falaram assim, olha, melhorou muito depois que eu comecei esse tratamento, começou inicialmente semanalmente, depois agora quinzenalmente, estou muito melhor. Ou então pacientes que já faziam isso daí em outras cidades, vieram para cá para continuar o tratamento. Então, assim, a gente não sabe direito quais são as causas que levam a pessoa ao autoextermínio, ou a tentativa de autoextermínio. Com certeza é multifatorial, tem fatores genéticos envolvidos, fatores sociais, talvez uma frustração muito grande dos objetivos que a pessoa fez na vida e não está conseguindo atingir. Como você diz, cada caso é um caso, né? Mas eu acredito assim, na oportunidade que nós temos de, ao identificar essas pessoas,
começar o tratamento e a melhora, a redução da chance de números de tentativa de autoextermínio, a gente tem uma chance muito grande, então uma boa oportunidade para tentar reduzir isso daí. Alguma pergunta de vocês aqui? Não, acompanhando atentamente as palavras aí do Dr. César Minelli, a gente imagina pessoas que estão acompanhando agora o jornal, e esse assunto é muito interessante, delicado, mas interessante, doutor. É uma esperança que está vindo para os familiares que passam isso nas suas residências, não deve ser fácil. Esse medicamento, só gostaria que você explicasse novamente, ele é feito de mês em mês, como de 15 em 15 dias, como que é mesmo, doutor, que é aplicado esse medicamento neste caso? Tá, então, esse medicamento é feito numa infusão, né, administrado endovenosamente na veia, a gente dilui esse medicamento no soro e corre ele em 40, 50 minutos, 1 hora mais ou menos, e é feito em ambiente hospitalar, tá? Ele é feito semanalmente, né? Nos casos que estiverem indo bem, tiver um período de 8 a 12 semanas, a gente pode, se tiver uma melhora importante, a gente pode espaçar isso daí para de 15 em 15 dias e observa, né? Cada caso vai ser avaliado rotineiramente pelos psiquiatras para ver se deve manter, estender esse tratamento ou pode suspender, né? O fluxo que a gente recomenda, né, para os pacientes da rede pública é, se está com depressão, uma depressão importante, procura o serviço de psiquiatria da rede pública, vai ser encaminhado para o CAPS, né, especialmente o CAPS 2, que são pacientes mais graves, e vai ser avaliado pelos médicos psiquiatras que dão atendimento nesse setor, para ver se tem indicação ou não de fazer tratamento. Tem critérios de inclusão, não é todo mundo que vai fazer, né? Mas é importante que ele passe por uma avaliação médica psiquiátrica, né, dos pacientes da rede pública, para ver se eles podem receber esse medicamento no hospital. Então, assim, não vai ser o hospital que vai indicar, né, no pronto-socorro. Então, as pessoas que estão com depressão, né, com casos graves, estão melhorando, não está melhorando o tratamento, tá, ideias recorrentes de morte, devem procurar o CAPS, tá, para serem avaliadas pela equipe profissional lá, pelos psiquiatras, psicólogos, para ver a indicação ou não de receber esse medicamento. Ok, muitíssimo obrigado. Eu sei que o Dr. César tem compromisso agora às 8, mas foi o tempo suficiente, pelo menos, para a gente tranquilizar, de certa forma, a população no que se refere a essa medicação e a sua aplicabilidade no nosso município. Na rede pública, isso passa, portanto, a depender agora, ou passa a ser custeado a partir desse convênio do hospital e que passa a vigorar a partir de quando, doutor César? Eu acredito que semana que vem vai ser aprovada pelo prefeito e eu acho que no mês de junho aí já estaremos aptos a começar a infundir esse medicamento. Isso é muito bom, é uma boa notícia. Muito obrigado ao senhor e um bom dia, doutor César. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. César Minelli é neurologista e falou sobre a adoção da cetamina na rede pública municipal. Provável que o remédio não fazia parte da cesta de remédios da farmácia pública, vamos dizer assim, né? Popular. E passará a fazer parte, portanto, a partir talvez já do mês que vem, segundo ele, basta aí os trâmites aí. E será, se assim é, né, esse remédio, se ele funciona assim, se tem dado tão certo, pela observação médica deles, será um incremento aí na disponibilidade do tal remédio, né? Claro, vamos lembrar que você não vai sair da tua casa e ir lá e pedir a sua dose, pedir o seu medicamento. Isso aí é mediante a prescrição médica e tudo mais, mas ao prescrever, a população terá mais este medicamento tão oportuno, por sinal, porque a depressão realmente se tornou um mal seríssimo nos dias de hoje, né? E requer, quanto mais incremento, quanto mais se investir no sentido de recuperar a pessoa, tanto melhor. Se esse medicamento tem funcionado tão bem assim, mas não está disponível gratuitamente para a população, e estará, poxa, é um ganho. Notícia, é uma boa notícia, hein?